Olá, nós vamos agora para a última parte do nosso tema, cuidando dos pés da pessoa com diabetes e dos exames que nós fazemos nesse pé. Eu sou Soraya Riso e vou dar continuidade a esse tema junto com vocês. Agora nós vamos falar sobre o exame dos pés todos os dias. O que o paciente precisa saber para que ele possa cuidar desse pé, olhar para esse pé, ele, um cuidador ou uma família. É importante sempre a gente falar para o paciente se ele também tem alguém para auxiliar, porque às vezes ele não consegue olhar o seu pé, ele pode ter algum problema também com relação a ele enxergar, ele já pode ter, né, uma retinopatia avançada e ele não consegue enxergar direito, então ele precisa ter alguém que o auxilie nesse momento. Então, se ele não puder ver a sola do pé, ele pode utilizar um espelho para auxiliar, ele procurar uma vermelhidão, um calo, uma fissura, a própria micose, qualquer tipo de lesão, para que ele logo vá a uma unidade básica procurar uma pessoa, um enfermeiro, um médico, para que eles possam olhar e verificar sempre o que ele pode fazer com aquela alteração. Verificando sempre se tem feridas, se tem corte, calos, bolhas, pele ressecada, rachada, se teve algum trauma, uma contusão. Isso é fundamental que ele sempre esteja namorando. Eu costumo dizer que o paciente ele precisa namorar com o pé dele, para que ele olhe para esse pé com o maior carinho, lembrando ele que é este pé que leva ele para cá e para lá, para onde ele quiser. Então, para que ele tenha essa liberdade de ir e vir, ele precisa tratar esse pé adequadamente, que fica carregando o corpo inteiro em cima dele, né? Então, nós precisamos fazer com que o paciente tenha essa consciência. Às vezes, até a gente que é profissional não tem essa consciência, né? De olhar o nosso pé, fazer um carinho nele, uma massagem, fazer com que ele tenha o repouso adequado, a hidratação adequada, os cuidados adequados na própria unha. E o paciente que tem diabetes, então, ele tem que mais ainda ter esses cuidados para que ele não tenha essas alterações. Então, verificando sempre essas alterações, ele tem que ter a certeza que ele tem esse local, que é a unidade básica, para dar a ele o apoio para que isso não evolua para algo pior. No caso dele já ter uma úlcera, quais são os sinais que ele precisa estar atentos para que ela não evolua para uma infecção? E nós, como profissionais, quais são os sinais que nós temos que ter para que ela não evolua para uma infecção? Então, sempre observar a coloração dessa pele, lembrando que a coloração, o vermelho ao redor, ele é fundamental quando ela está numa fase inflamatória e ela deve ter um limite de até 2 centímetros. Agora, ultrapassou os 2 centímetros da borda da lesão, isso significa que é uma infecção que já está sendo potencializada para virar sistêmica, né? Então, a gente precisa identificar essa diferença entre processo inflamatório, que é normal numa ferida, que é o processo de limpeza dela, que é até 2 centímetros, esse vermelhidão, ou quando ele começa a exacerbar. Aí isso pode ser que a inflamação já está, né, se evoluindo para uma infecção. Os pontos quentes ou frios, então também lembrando, se o pé tem uma isquemia, isso vai ficar um pouquinho diferente, mas às vezes com a infecção, ao redor da ferida, você sente um calor maior do que o resto do pé ou até mesmo comparado com a própria perna. O edema, que o paciente precisa ficar atento. Então, se tiver um edema, ele pode ser por conta de uma infecção, pode ser também por conta de uma alteração vascular, ele pode ter um comprometimento, uma insuficiência venosa, levar a um edema, e ele precisa do descanso desse pé, porque o edema ele também intensifica a presença dessa lesão. E também a questão da exudação, que a gente fala secreção para o paciente que não entende muito, mas o que é ideal é falar exudato, porque ferida exuda, quem secreta são as glândulas. Então, nós sempre precisamos lembrar desse fato. E falar para o paciente com relação à coloração, ao cheiro desse exudato, que pode ser um cheiro característico, pode ser um cheiro que leva a identificar uma infecção, vai depender do tipo de tratamento que está fazendo, porque a gente sabe que algumas coberturas fazem com que esse odor fique diferente, ele pode achar que é infecção e não é, então nós precisamos também estar atentos a isso. Que material que eu estou usando nessa ferida? É um alginato de cálcio que tem cheiro de peixe? Então eu preciso talvez
talvez trocá-lo antes, para que esse cheiro não incomode tanto ele como as pessoas que estão ao redor, e ele possa também viver, né, a socialização dele é importante. A mudança na coloração, então se a pele estiver enegrecida, é porque é uma necrose, é um tecido já morto, então nós precisamos identificar isso para o paciente, o que é isso? Porque eu já atendi paciente com gangrena no pé que ele achava que estava seco e estava bom. Então, o paciente nem sempre sabe que aquilo preto não é o adequado. Então, precisamos identificar essa questão, né? A pele pálida ou azulada também é um baixo suprimento sanguíneo. Precisamos identificar isso porque isso leva a isquemia. Então, é uma isquemia que está chegando e que precisa ser intensificado o tratamento, que talvez uma revascularização, para ele não chegar no tecido necrótico. E a pele avermelhada, que significa infecção, como eu falei, que ela vai estar com aquele vermelho mais exacerbado. O cuidado com as unhas. O não corte as unhas, né? Ele mesmo. O ideal seria que outra pessoa pudesse cuidar, até por conta da sensibilidade que ele possa ter ou não nesses pés. Então, ele precisa de uma outra pessoa que corte, caso ele não tenha sensibilidade, e essa pessoa tem que ser profissional para identificar exatamente como vai ser o corte, a lixa, se vai lixar essa unha, como lixar, e se ele tiver alguma alteração nessa unha, como uma micose, estiver grossa, ele vai precisar de um tratamento para que isso não leve à infecção no pé. Existem pessoas que, às vezes, por conta de uma micose nas unhas, levam à infecção no pé. E aí isso desenvolve úlceras e podendo levar até à amputação. Utilizar sempre uma lixa de unhas para lixar a unha, no formato dos dedos. Não cortar os calos, isso é fundamental. O calo só é cortado ou desbastado com um profissional, seja ele enfermeiro ou médico. É só esses profissionais que têm autorização para isso. E nunca utilizar soluções para remoção de calos. Existem aí no mercado uma série de coisas, até de adesivos para tirar calos. Não é recomendado para paciente que tem diabetes, porque ele pode desenvolver algo maior ainda. Então, isso é só um profissional especializado que deve mexer nesse pé. Os sapatos e meias de tamanho inadequado podem causar bolhas, feridas, alteração nos dedos e calos. Sempre usar meias de algodão e sapatos. E nunca caminhar com os pés descalços em ambientes externos ou internos, nem mesmo na praia, como no exemplo lá no primeiro módulo que eu dei dos pés que foram queimados na praia. Então, as meias de algodão, elas são importantes porque elas fazem a transpiração, não deixam a umidade ali provocando uma micose. Ideal o paciente que tenha, por exemplo, isquemia, uma dificuldade arterial. O ideal é que não tenha costuras, para que isso também não forme algumas lesões. O sapato, menos costura possível interna, para que não faça fricção e isso venha a ter lesões nos pés. Sempre que for comprar um calçado, se a pessoa não precisar de um calçado adequado, feito para o pé dela, por conta da classificação de risco, o que a gente vai precisar fazer? Que ele vá à noite comprar esse calçado. Por que à noite? Ou no final do dia? Porque o pé está mais inchado, então ele não vai comprar um calçado menor, ele vai comprar um calçado adequado para o pé dele como está no final do dia. E isso não vai trazer alterações que possam levar a lesões. Os pés devem sempre estar limpos e secos antes de calçar as meias. A limpeza deve ser uma higiene com sabonete de preferência líquido e levemente acidificado, por conta do pH da pele, para que isso também não traga alterações nessa pele, como ressecamento, rachaduras e até dermatites. Trocar as meias todos os dias, ele não pode utilizar a mesma meia no dia seguinte, assim como o calçado. O calçado também, o ideal é que ele fique ventilando por 24 horas para que ele seja usado depois. Verificando sempre dentro do calçado se há algo que possa trazer a uma ferida, como por exemplo, pedra, areia,
até um brinquedo de criança, né? E outros objetos que possam cair e ele não sentir com o pé dentro do sapato e isso vai formar uma lesão. Sempre usar sapatos de tamanho correto e acostume-se aos sapatos novos gradualmente. Então, sapato novo, mesmo que você comprou no final do dia, não vai pôr ele da primeira vez, o paciente não deve colocá-lo na primeira vez e usar o dia inteiro. Usar 1, 2 horas, depois usar o velhinho. No dia seguinte, aumentar para 3 horas, depois usar o velhinho e assim por diante, até que ele possa usá-lo o dia inteiro para que a forma se acostume com o pé e ele não tenha também qualquer trauma ali. O que não deve fazer? As meias não devem ser excessivamente apertadas ou grande. Grande porque, se ela for grande, ela vai ficar larga e isso pode friccionar o pé dentro do sapato e da meia e causar lesões. Apertada porque vai fazer com que haja uma obstrução da circulação. E essa obstrução pode, se ele tiver um problema venoso, acarretar edema, e se ele tiver um problema arterial, a isquemia, que é a falta da circulação ali, da oxigenação, e isso leva à isquemia do pé. Não use meias com furos ou que tenham sido remendadas, porque isso também pode provocar traumas. Não utilizar chinelos de dedo, né? Aqueles chinelos que a grande maioria dos brasileiros adoram os chinelos de dedo, porém para o diabético não é bom, porque ele não é firme, ele dança, ele pode ter fricção, ele pode entrar em contato com alguma areia dentro, entre o pé e o chinelo, e isso pode levar a feridas. E os exercícios? O que a gente orienta para os pacientes que têm diabetes com relação aos exercícios e em relação também aos seus pés? Caminhar é o melhor exercício, sempre com o médico sendo sido consultado e liberado para isso, por conta dos problemas que ele possa ter em relação à pressão, problemas cardíacos, mas ele precisa sempre se mexer. As unidades básicas estão sempre proporcionando atividades para os pacientes, para que eles possam ter os seus exercícios adequados segundo alguma patologia que essa pessoa possa ter. Usando sempre calçados adequados na hora de fazer exercício, confortáveis para caminhar, caminhando sempre em superfícies planas, que não tenham degraus e nem buracos, e nunca caminhe quando tiver dor ou feridas no pé, porque isso pode aumentar ainda mais a complicação. Uma dieta saudável, que eu não vou me ater a isso, porque provavelmente vocês vão ter essa aula bem mais com maior conteúdo, mas importante sempre que os alimentos devem ter altos teores de proteína e baixos teores de gordura, isso também relativo a alguns pacientes, por exemplo, que têm insuficiência renal, aí tem que tomar cuidado com a proteína, mas é importante, né, no cômputo geral, que todos nós tenhamos o baixo teor de gordura e um aumento no teor de proteína. Evitando sempre alimentos que contenham açúcar, principalmente a questão do diabético utilizar, e, obviamente, não fumar, porque a gente sabe que o tabagismo, inclusive, intensifica os problemas vasculares, cardíacos, né, e até de obstruções de vasos. Consultar sempre regularmente um médico e o serviço de saúde. Para quem tem diabetes, dependendo do grau que ele tenha, às vezes é uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, ou às vezes até a cada 3 meses, e quem tem ferida, às vezes é ou diário, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Isso vai tudo depender de como que o paciente vai estar e de como que você vai classificar a necessidade disso. Os cuidados extras são sempre que ele evite a queimadura do sol dos pés, então sempre intensificar que ele tem que sempre usar sapato. Então as pessoas têm muito costume de andar descalço em casa, e às vezes em casa tem criança que deixa brinquedo, ou na hora da cozinha, vai cozinhar, cai algum grão, e isso pode ser ruim para o paciente, ou algum animal que vai para lá e para cá e traz um pedregulho, alguma coisa, então ele tem que sempre estar protegido. Nunca usar bolsa de água quente nos pés, para que não venha a ter queimadura. Sempre que se sentar, o ideal é não cruzar as pernas para não interromper
A vascularização, a irrigação das pernas e dos pés. Os chinelos, sempre que sair da cama, não ir da cama, se precisar ir ao banheiro, não ir descalço, sempre utilizar um chinelo e não de dedo, aquele chinelo que pega o pé todo, para que o pé fique bem firme, e sempre acender a luz do quarto quando ele estiver escuro ou nas escadas, para que ele não tropece, né? Não tenha algum trauma e isso leve a feridas e infecções. Essas são algumas das fontes que nós utilizamos para confecção dos 3 módulos. Eu espero que vocês tenham aproveitado e estamos à disposição. Muito obrigada.